palavra pra você. Ele casou também. Não desanimes. Graças a Deus, né? Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus se viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Som. Enxugue essas lágrimas Som. e tenha calma. 1, 2. Testando som. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai
Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui numa das praças conhecida como Rocha Pombo. O intuito e a intenção deste trabalho é transmitir o Evangelho de Cristo Jesus a você, meu caro amigo, a você que está passando, a você que está em seu ofício, do seu trabalho, na sua ocupação debaixo do sol, como diz, Salomão no livro de Eclesiastes, que Deus de fato venha abençoar as nossas vidas. Deus venha abençoar esse início de semana. Aleluias. E como no início da semana não poderíamos deixar de fora, as coisas de Deus. Devemos sempre priorizar as coisas de Deus em nossa vida. E nesta segunda-feira Deus nos presenteou, nos deu a oportunidade de estar aqui neste lugar e poder falar um pouco da sua palavra a você. Eu não sei de qual maneira ou de que forma você se encontra, mas o que eu sei é que Jesus, muda a nossa vida, não para pior, mas sim para melhor. E eu estou aqui com a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o livro que é digno de toda aceitação. A Bíblia diz: se nós crer em cada palavra que está escrita neste livro, não vai falhar na nossa vida. Agora, se eu não crer no que está escrito neste livro, as coisas vão continuar da mesma maneira. Jesus não falou para a irmã de Lázaro, se ela cresce, ela veria a glória de Deus? Então Jesus já deu ali a receita, ele já deu ali o sinal, a pista, que é para nós crer sem duvidar. Não podemos duvidar e oscilar. Ou nós cremos, ou nós não cremos. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, querido, é a esperança, é você crer naquilo que os seus olhos não estão vendo, enxergando, mas você está crendo em algo espiritual. A Bíblia não diz que Deus é de fato espírito? Você pode enxergar o vento? Não, mas você pode sentir as sensações do calor e do frio, que ocasiona o vento. Você vê aquela brisa passando, aquela corrente passando sobre o seu corpo. Assim também é Deus. Nós não podemos ver, enxergá-lo, mas nós podemos sentir a sua presença. E Ele se faz presente porque a Bíblia nos diz que Ele está velando pela sua palavra para que se cumpra sobre a face da terra. E aqui nós estamos com a palavra de Deus. Hoje será uma advertência. Nós iremos pregar acerca de uma advertência. Deus está advertindo o povo da terra, trazendo a consciência de todos a respeito do seu juízo sobre esta terra. Este mundo a qual nós habitamos, que nós estamos em cima dessa esfera, já está decretado o juízo de Deus. Deus tem um dia preparado para trazer a condenação ao homem.
Aleluias. E eu estou aqui no livro de Eclesiastes, livro que o rei de Israel, que era Salomão, escreveu. E ele diz assim, no versículo de número, capítulo 12, versículo 12 ao 14. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que palavra poderosa. Agora nós vamos entender isso. Nós lemos, agora nós precisamos compreender o que Deus está falando através da sua palavra. A Bíblia diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Então nós podemos observar que o mundo está emitindo a sua voz. Em cada canto da terra existem vozes de pessoas intelectuais, de pessoas sábias, de pessoas extremamente dotadas de inteligência, de pessoas que conseguem ter destreza para assim, transmitir a sua linha de pensamento, o seu raciocínio, aquilo que ela pensa. Ela pode transmitir também a sua tese. Mas enfim, diante de todas as coisas que nós ouvimos acerca, vamos dizer, do modo geral, de tudo, o fim é: teme a Deus. Mas temer a Deus significa eu ter medo dele? Temer a Deus significa eu temer de ele jogar o meu corpo e minha alma no lago de fogo? Não, meus amados. Temer a Deus é respeitá-lo, é tratá-lo com dignidade, é ter respeito pelas coisas de Deus, de saber que Ele é a divindade suprema, de saber que Ele é o teu Criador, aquele que te gerou, aquele que te formou do pó da terra e te fez alma vivente, aquele que soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e te deu a oportunidade de vir a este mundo. Muitas das vezes nós indagamos e questionamos por certas coisas que têm ocorrido em nossa vida, de certas coisas que não têm sido bom, mas sim ruim. E nós muitas das vezes se expressamos dessa seguinte forma: eu não queria ter vindo aqui, não era minha vontade ter vindo aqui. Eu vim aqui para sofrer neste mundo, eu vim aqui para ser desprezado, para ser humilhado. Mas muitas das vezes, nós que escolhemos os nossos caminhos, nós que se decidimos acerca de algo com relação à nossa vida, porque Deus também nos deu o livre-arbítrio de você ter a escolha da decisão, de você poder opinar, de você poder se decidir. E talvez por algumas escolhas que nós tomamos errada na nossa vida, nós pagamos uma certa consequência disso. Uma consequência que era desconhecida. Nós não sabia a intensidade que seria. Nós não sabia qual seria a proporção disso, aonde ela iria nos remeter. E hoje, muitas das vezes,
Nós questionamos Deus. Nós falamos, abrimos as nossas bocas, sem antes, meditar, sem antes pensar em nossos atos. Atos que trouxeram consequências trágicas. Atos que faz hoje a gente se lamentar, faz a gente muitas das vezes ficar triste, acaba nos abatendo, acaba minando, as nossas forças, acaba muitas das vezes fazendo que a gente venha pensar se de fato a gente realmente quer viver. Quantas pessoas hoje levantaram, mas não levantaram para viver, apenas para seguir uma rotina, devido à necessidade, devido à situação financeira. Querido, Jesus, Ele nos deu a vida para a gente desfrutar da vida, mas na presença dEle. Aquilo que seja bom, aquilo que seja louvável, aquilo que seja agradável à sua vista, não aquilo que muitas das vezes traz o nosso interesse e muitas das vezes pega e incha o nosso ego, fazendo que muitas das vezes a gente agimos de uma forma egoísta e mesquinha, e quem sabe prepotente e orgulhosa. Aleluias. Então Deus quer que você desfrute da sua vida, porque Ele nos concede as oportunidades. As oportunidades surgirão, as oportunidades elas vão surgir, mas desde o momento que eu me coloco na presença de Deus. Porque se eu ficar fora da presença de Deus, tudo aquilo que não está relacionado ao reino de Deus vai perecer. Quer dizer, a pessoa acaba perecendo, porque ela está no mundo, ela não está na presença do Criador. E estar na presença de Deus é atentar para os mandamentos de Deus, para que a gente possa cumprir. E a partir do momento que isso chega à luz do meu conhecimento, isso causará no meu interior o temor a Deus. Isso vai me limitar de fazer coisas que outra hora eu achava que era certo. Eu achava que eu estava com a minha razão. Mas são certas coisas assim que nós fazemos e praticamos por não conhecer as Escrituras Sagradas. E o próprio Deus disse: o meu povo perece por causa do conhecimento de Deus, por não atribuir o conhecimento de Deus. Quando nós não atribuímos o conhecimento de Deus, nós iremos perecer, nós iremos sofrer. E isso vai acontecer na nossa vida. Mas aqui neste texto, o fim de toda a nossa vida é temer a Deus, é fazer coisas que agradam a Deus, não fazer coisas que desagradam a Deus. E de que forma eu posso saber e ter consciência disso? Através da palavra. A palavra está dizendo que Deus não gosta que furte, eu vou furtar. A palavra de Deus está dizendo que não é para mim mentir, eu vou mentir. A palavra de Deus está dizendo que não é para mim falar falso testemunho, eu vou falar falso testemunho. A palavra de Deus diz que não é para mim enganar o meu próximo, eu irei enganá-lo. A palavra de Deus diz que não é para mim se embebedar com a embriaguez das bebidas alcoólicas e fazer coisas bizarras ou cometer loucura, eu vou fazer. A palavra de Deus está dizendo que eu devo guardar os mandamentos de Deus, ouvir a palavra de Deus, então eu vou pegar e não vou ouvir a palavra de Deus. Quando eu não observo as coisas de Deus, eu vou perecer, irmão. Isso não vai criar em mim um temor de Deus.
A palavra de Deus está dizendo que não é para me prostituir, ter outros relacionamentos, e eu vou fazer aquilo que desagrada a Deus. A palavra de Deus diz que não é para mim se vestir de afeminado, eu vou desagradar a Deus, é o que está escrito lá em 1 Coríntios 6:10. Quando essas coisas eu cometer, essas infrações, esses pecados, isso vai me jogar para fora do reino de Deus. Não vai estar eu dentro do reino de Deus, porque simplesmente eu escolhi. Eu tomei uma decisão, mas uma decisão que não agrada a Deus. Uma decisão que é contra os princípios de Deus. Não é porque eu sou religioso, ou talvez você pode me rotular como religioso, por eu estar expressando a Bíblia Sagrada. Mas eu não sou religioso. Não sou religioso. Porque tem pessoas que chegam ao extremo da religiosidade e acabam se tornando pessoas insuportáveis. Mas aqui que a gente está fazendo é uma meditação na palavra de Deus. E também não estou exigindo nada de ninguém. Você faz o que lhe apraz. Mas diante de tudo isso, não se esquece. Um dia Deus vai trazer juízo. Então o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aonde que estão esses mandamentos? Na palavra de Deus. E aonde eu devo guardar? A Bíblia está falando para mim guardar, armazenar em algum local. Aonde eu posso guardar? Nas tábuas do meu coração. Davi, ele disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas nós estamos numa geração que a palavra de Deus tem caído em descrédito pela sociedade em si. Nós estamos numa geração que as pessoas não suportam mais a palavra de Deus. Nós estamos numa geração que a palavra de Deus não é bem-vinda, não é recepcionada com festividade e celebração. As pessoas não se alegram, as pessoas não se sentem felizes pela palavra de Deus. A palavra de Deus incomoda, causa incomodação. A pessoa fica agitada, a pessoa fica desconfortada. Por quê? Porque ela se sente afrontada. E a palavra de Deus vai nos afrontar mesmo. O apóstolo Paulo disse: se ele fosse para agradar aos homens, ele não seria servo de Deus. E o próprio Cristo, ele não veio para agradar ninguém, nem eu e muito menos você. A Bíblia diz que ele veio trazer espada e fogo, e atear fogo sobre a terra. Então o evangelho não é para agradar, massagear o nosso ego. É que nós estamos acostumados com essa geração que aí está, onde as pessoas, tudo que fala se fere, tudo que diz a pessoa se fere. Mas muitas das vezes é necessário esse confronto para que a gente possa tomar uma iniciativa na nossa vida. Muitas vezes é necessário abordar certos assuntos polêmicos que causam repercussões, que muitas das vezes é um escândalo para o mundo falar de certos assuntos. Nossa, ele comentou sobre isso, ele falou sobre isso. Mas eu prefiro falar, e quem sabe até mesmo ter uma consequência disso, do que ver meu corpo e minha alma ser lançado no inferno, meus amados. Pela negligência. Muitas pessoas estão negligenciando o evangelho. Muitas pessoas não têm coragem, se envergonham. Muitas pessoas deveriam assumir sua posição, mas não têm se posicionado no reino de Deus. E isso, querido, vai lhe custar caro. Ah, mas vai. Essa geração aqui vai prestar conta diante do Todo-Poderoso. A igreja desse século vai prestar conta diante do Senhor. Quantos homens indoutos, quantos homens que sabem se expressar bem,
conhecedores da palavra de Deus, mas são omissos. Está vendo as pessoas perecendo, está vendo as pessoas dando passos largos para o abismo, para a perdição das suas almas, e ainda diz que amam a Deus. Como pode eu amar a Deus e diante de uma situação dessa eu me acomodar e cruzar meus braços e dar uma assim de, como diz o ditado, de João sem braço, vendo as almas perecendo, vendo as pessoas se perdendo? A Bíblia diz: se você ver o seu irmão pecar, repreenda-o, né? Mas essa palavra repreender não é com severidade não, mas com amor, conscientizando, alertando dos perigos deste mundo, das artimanhas do diabo. A Bíblia diz que existe o diabo, querido. A Bíblia diz que ele tem o poder de persuasão. Ele consegue persuadir, enganar, deslumbrar, iludir, fascinar, encantar, lançar os seus feitiços, as suas magias no ser humano, a ponto de seduzi-lo e arrastá-lo a cometer atos repugnantes diante dos olhos de Deus. E acaba escravizando vidas, acaba destruindo vidas. Mas o intuito, a intenção dele é essa: destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós. E agora a Bíblia, está nos advertindo para que eu e você guarde os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são pesados. Pesado, querido, é o fardo do pecado. Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Mas o que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E nenhum outro nome há dado pelos filhos dos homens pelo qual nós devemos ser salvos. Só por intermédio de Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar aquele que se havia perdido. Então, quem sabe você está perdido pelas ruas desta cidade de Londrina. Quem sabe você está numa avenida, numa esquina, em um trecho. Ou quem sabe você é um morador de rua e está ouvindo o Evangelho. Jesus hoje ele quer te alcançar. Jesus ele quer curar a sua alma. A Bíblia diz que Jesus não veio curar os sãos, mas sim os doentes. Jesus não veio chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele convocou este mundo. Foi dada a você a carta, o direito de entrar no reino de Deus. Foi-lhe dado um convite. Chegou o servo de Cristo e apresentou o convite, a carta de passagem, o seu passaporte, o ingresso para você entrar no reino de Deus. E você sabe o que é isso? É a palavra de Deus. Se nós meditar na palavra de Deus, se nós guardar os mandamentos de Deus, nós vamos entrar nos portões celestiais, querido. Nós vamos entrar nos portões celestiais. Agora, se eu não guardar os mandamentos de Deus, eu não vou ver Deus. Eu vou ficar de fora. E qual é a consequência de eu ficar de fora? Você sentirá a ira de Deus. Deus vai derramar sua ira sobre este mundo. Agora vamos recapitular em algumas ocasiões que Deus demonstrou a ira dele neste mundo.
Vamos rever na palavra de Deus? Vamos pegar a história de Noé. A Bíblia diz que Deus iria preservar Noé e sua família. Diz que o mundo estava de uma certa forma que eles simplesmente abandonaram a Deus. Eles já não seguiam a Deus. Estavam depravados, literalmente. Não tinha reconciliação. Não tinha mais o temor de Deus no coração dos homens. E Deus falou para Noé: olha, eu vou mandar um dilúvio de águas, e todos vão perecer pelas águas, mas você vai fazer uma arca. E ele deu todo o planejamento na mão de Noé. E a Bíblia diz que ele foi fazendo, seguindo a cada detalhe que Deus havia dado a ele. E diz que ele fez uma embarcação muito grande. E Deus deu livramento para Noé, diante de uma geração corrompida. Noé poderia se corromper? Ele poderia. Quem sabe ele poderia pensar da seguinte forma: olha, todos estão fazendo, eu também vou fazer. Não é assim? Ah, ele faz, eu faço. É aquele famoso Maria vai casota, né? Tem pessoas que é assim. Ela vê uma pessoa fazer algo e acha bonito, acha divertido, acaba achando magnífico. Então você não precisa fazer aquilo que os outros fazem. Seja você. Tenha personalidade. Seja firme. Não seja uma mente fraca. Tem pessoas, querido, que são mente fraca. Não tem firmeza. Por que não tem firmeza? Porque não está sobre a rocha. Você lembra a casa lá que Jesus ele traz uma alegoria, né? Ele fala sobre duas casas. Essas duas casas foram edificadas em diferentes alicerces. Uma foi edificada sobre a rocha e a outra foi edificada sobre a areia. E diz que desceu a chuva, correram os rios, veio os ventos e deram contra aquela casa. A que estava edificada sobre a rocha, ela permaneceu intacta, mas a que estava alicerçada sobre a areia foi destruída. Então, se a nossa vida não estiver edificada sobre a palavra de Deus, o que representa essa chuva, essas correntezas dos rios, este vento? Simboliza, querido, os problemas da nossa vida diária, as adversidades, as provações, a dificuldade, a escassez. E isso afeta muitas das vezes a nossa vida. E por nós não saber como lidar com certas situações, a gente acaba entregando os pontos. É ou não é verdade? Ah, eu não sei como lidar com isso, então eu desisto. Ah, eu não sei como lidar com isso, então eu vou voltar para drogas, eu vou voltar para bebida, eu vou voltar para aquilo que acaba me destruindo. Você está altamente se fragilizando, você está altamente se destruindo. Se você acha que ninguém te ama, olhe para a cruz de Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Aleluias. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então Jesus morreu naquela cruz justamente para nos salvar. Aleluias. Ele não morreu na cruz à toa. Querido, eu começo a parar e a pensar naquela última ceia que Jesus ceou com os seus discípulos, naquele grande cenáculo que fora emprestado, para ele celebrar a última ceia. Diz que todos estavam à mesa, um olhando para a face do outro, na expectativa, do alimento, de se alimentarem. O mestre interagindo com os seus discípulos, aquela confraternização bonita. E de repente, Jesus, ele interrompe, aquela celebração, aquela comemoração. Era o último momento de Jesus com seus discípulos. Ele fala abertamente: um de vós há de me trair. Aquele sorriso, aquelas gargalhadas, aquela felicidade no rosto começou a dar lugar à tristeza, à preocupação, a ponto de se perguntarem e se direcionarem diante do Senhor: sou eu, Senhor, que irá de trair? E todos começaram a perguntar sucessivamente, um após o outro. A tensão tomou conta diante daquela situação. Jesus disse: aquele que mete a mão no prato do bocado, este há que me trair. Naquele instante, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Antes de entrar em Judas, ele queria se ir andar com Pedro, mas Jesus rogou ao Pai 3 vezes pela vida de Pedro. E agora Judas se levanta e sai dali para se encontrar com o sumo sacerdote Anás e Caifás, que pertencia a uma seita muito forte na época de Jesus, chamada os fariseus. E ali ele vai fazer uma negociata nas escondidas. Os discípulos percebem toda aquela movimentação, mas a princípio eles acham que Judas saiu para comprar algo, porque a bolsa de dinheiro estava com ele, ele era o tesoureiro. Mas a Bíblia diz que ele era ladrão. Aleluias. E depois disso, Jesus convida agora os seus discípulos, em especial Pedro, Tiago e João, a irem a um horto que ele costumava a orar, no Getsêmani. Diz que ali, naquele prezado momento, eles ficam acomodados em um lugar. E a poucos metros, o mestre, acaba se distanciando dele. E ali ele começa uma intercessão. Ele começa a rogar ao Pai que, se fosse possível, que afastasse dele o cálice do sofrimento. Mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Engraçado, que Jesus fala, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Pela minha vontade, o pregador que aqui vos fala, eu estaria na minha casa. Eu estaria revendo os meus livros, estudando um pouco, mas o Senhor me trouxe aqui com a intenção de transmitir o Evangelho e fazer Jesus conhecido e glorificar o nome de Cristo. E Jesus começa a entrar numa aflição tal que ele começa a soar. Só que o seu suor
transformou. Aleluia. Aleluia. O seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Os seus poros se dilataram e ele começou a suar sangue. A opressão era muito grande. Eu acho que nesse instante o inferno inteiro se reuniu força contra o Filho de Deus, para que ele não pegasse e concluísse a sua missão. A Bíblia diz que Jesus volta, e no momento que ele volta, ele percebe que os 3 discípulos que ele convidou para orar se encontravam dormindo. E nisso Jesus desperta eles. Queridos, se existe algo que Deus venha despertar essa sociedade é com a sua palavra. Jesus se direcionou a eles e despertou a eles que eles estavam dormindo. Os seus olhos estavam carregados, mas aquilo ali não era o momento de eles dormirem. Não é momento da igreja do Senhor, que é militante, dormir. Não é momento de você dormir diante de um combate, diante de uma guerra espiritual que nós estamos travando dia após dia. A Bíblia diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria é o céu. Aleluias. De onde há de vir o nosso Senhor? E Jesus desperta os seus discípulos. E ali eles ficam atentos. Mas não ia durar muito tempo. E Jesus voltou à oração. E ali ele se coloca mais uma vez a orar. Você vê a perseverança no Filho de Deus. Diante de uma extrema dificuldade, ele persevera. Então não sei se você está vivendo uma grande dificuldade na sua vida, mas analisando o texto, vai falar que Jesus se coloca 3 vezes a orar, a buscar a face de Deus. Se você viu que a coisa não aconteceu, vá de novo para a oração. Se a coisa não aconteceu, vai de novo para a oração. Vai chegar o momento que Deus vai intervir com um milagre na sua vida. Passado 3 vezes, Jesus falou: pronto, já é chegada a minha hora. Eis que se aproxima o príncipe desta era, deste século. Ele se referia ao mal, o diabo. E a Bíblia diz que Jesus está ali. E vem aquela multidão de pessoas, acompanhado de Judas Iscariotes. E ele disse ali para os líderes, para aquele agrupamento, que saiu equipados com paus e varas e cadeias para prender Jesus como salteador. Judas falou: aquele que eu beijar é este, prendei-o. E a Bíblia diz que Judas se aproxima de Jesus e sauda Rabone, que significa Rabi. E nisso ele pega e dá um beijo. Jesus diz: você trai o Filho do Homem com um beijo, Judas? E diz que imediatamente aqueles homens asseguram Jesus, prende Jesus. E agora Jesus está sendo manietado. Colocaram guilhões e correntes. E se inicia agora o sofrimento, o pré-sofrimento de Cristo. E agora Jesus está indo em direção ao Sinédrio. É tarde da noite. Vai se iniciar o período da Páscoa. Vai vir visitantes de todas as aldeias e cidades ali afora. Ali o local vai ser celebrado uma festa. A cidade está em festa. Mas para não alarmar a multidão, o povo, eles começam agora a sentenciar Jesus nas escondidas. Leva Jesus ao Sinédrio. E ali está a espera de Jesus, Anás e Caifás, sumo sacerdote.
E diz que eles começam a observar Jesus e se levantam 3 testemunhas falsas, dizendo acusações que não condiz. Até que por último se levantou uma e disse que ele iria destruir aquele templo, em 3 dias reedificaria outro templo. Mas o templo que eles falavam era o corpo de Cristo. Aleluias. E baseado nisto, a Bíblia diz que Jesus não diz uma só palavra diante dos seus acusadores. E ele estava ali, pegando e cabisbaixo. Daí o sumo sacerdote faz uma pergunta: nos conjuras que digas se tu és o Filho de Deus. Ele levanta sua cabeça e diz: ainda vocês verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu, onde todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Naquele instante, Caifás, ele rasga a sua roupa e gritou: ele blasfêmia, é uma blasfêmia ele dizer ser o Filho de Deus. E ali eles começaram a cuspir na face de Jesus e dar bofetadas nele. Aleluias. Passado nisso, já floresce o dia, já amanhece. Jesus passou a noite inteira sendo torturado. Passou a noite inteira em provação. E agora Jesus vai ser levado ao governador Pôncio Pilatos. E a Bíblia diz que agora há um cortejo. A multidão está atenta, observando tudo aquilo. Há muitos curiosos também na cidade. E Jesus está sendo agora conduzido. Foi parada a Páscoa. Agora a atenção está toda sobre o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Pôncio Pilatos. E ali eles começam a trazer os argumentos. Só que Pilatos sabia que foram levados ele por causa da inveja, por aquilo que Jesus fazia. Que ele dava vista ao cego, que ele levantava o paralítico, o coxo, aquele que manqueja, que ele curava os enfermos de suas enfermidades, que quando ele abria a boca saía a palavra de vida, a ponto dos soldados retrocederem. E muitas vezes aquele que o mandara perguntava, indagava: cadê ele? Mas eles diziam: eu não pude fazer nada diante daquilo que saía da boca deste homem. Não tive força, não tive autoridade para prendê-lo. Aleluias. E nisso agora, Pôncio Pilatos pergunta qual é a jurisdição dele. É da Judeia? Leva ele para Herodes. E nisso a multidão, eles começaram a levar Jesus a Herodes. Herodes estava fascinado. Herodes queria vê-lo, porque há rumores e repercussões, há comentários acerca de Cristo. Ele está curioso, ele quer saber se Jesus opera um milagre na sua frente. Mas Jesus se cala diante dele. Ele faz suas perguntas, mas Jesus prefere se guardar em silêncio. A ponto de ele dizer: tira esse tolo da minha frente. Agora Jesus volta novamente a Pôncio Pilatos. A sua esposa teve um sonho que a torturou e deixou apreensiva na madrugada a respeito daquele homem. Ela disse: não entra na audiência deste homem, porque este homem é justo e nada fez para merecer. Mas agora aqueles homens começam a falar para Pôncio Pilatos: olha, ele diz ser o Filho de Deus, e ele temeu ainda mais. Agora Pôncio Pilatos falou: ele vai ser agora torturado e depois irei saltá-lo. Naquele instante Jesus agora vai ser torturado. Ele vai levar varadas, ele vai levar azorrague de cordéis, que nas suas pontas são chumbos de aço que rasgou todo o seu corpo. Como diz no livro de Isaías, a Bíblia diz que ele foi torturado, desmiuçado, que ele foi desfigurado. Aleluias. E naquele instante, querido, se cumpre essa profecia do livro de Isaías. O livro messiânico, onde o profeta maior chamado Isaías, o príncipe dos profetas, anuncia aquilo que agora está acontecendo com o Filho de Deus. Aleluias. E a Bíblia diz que agora Jesus, ele está agonizando. Foi dado uma capa vermelha sobre ele, colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, e foi dado um caniço.
E agora os soldados começam a zombarem e a caçoarem dele, dizendo: este é o rei dos judeus. E começa a se inclinar. E Jesus, sentindo aquelas dores, o seu corpo todo retalhado, o sangue vertendo, gotejando, aquela via dolorosa, os seus olhos já inchados, mal conseguia enxergar, diante de tantas bofetadas e pontapés, insulto que o Filho de Deus sofreu, para que eu e vocês estivessem aqui, para nós dar costa para o Filho de Deus ignorar a sua salvação, para nós só dar insulto, para nós só cometer pecado, só pecado, para nós viver numa desobediência. Então todo esse sacrifício foi em vão. Esta é a pergunta que eu vos faço. Todo esse sacrifício que Jesus fez foi em vão. Aleluias. E agora Jesus, ele está ali apresentado novamente a Pôncio Pilatos. Pilatos fica admirado. Ele já não reconhece mais Jesus. E agora ele tem a intenção de soltá-lo, deixá-lo segui-lo. Mas a multidão começa a dizer em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Naquele instante, por se comemorar a Páscoa, era libertado um prisioneiro. Colocaram agora Jesus e Barrabás. Pôncio Pilatos disse diante da sociedade: quem vos querer que eu vos solte? Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, ou Barrabás? A multidão gritou: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Deu para ver, querido, que o mundo não suporta Cristo. O mundo odeia Jesus e a igreja ama Jesus. Aleluias. E naquele instante Barrabás é livre. Agora Jesus foi dado uma cruz a ele. E agora começa o seu sofrimento maior. O seu corpo já retalhado por vários golpes que foi dado na sua carne, de uma forma injusta, amarrado sobre o trono, despiram suas vestes e açoitá-lo. Agora Jesus tem a tarefa de conduzir a sua cruz até um monte chamado Gólgota. Ele vai passar no centro da cidade, onde as pessoas vão ver, colocaram Jesus ao ridículo, insultaram Jesus, envergonharam Jesus, tiraram suas roupas. Aleluias. E agora ele está conduzindo aquela cruz, aquele madeiro pesado. Segundo alguns arqueólogos, estima-se que aquela cruz pesava cerca de 100 quilos, entre 80 a 100 quilos de pura madeira. Agora Jesus está arrastando aquela cruz. Os soldados não cessam a agressão, começa a açoitá-lo. O povo começa a chorar, algumas mulheres batem nos seus peitos. Jesus olha para elas e diz: não chorais por mim, mas chorai pelos vossos filhos. Porque era uma profecia que Israel iria ter um cerco sobre Israel. Israel ia passar pelo cerco, onde muitas pessoas seriam dizimadas. E é por isso que Jesus fala isso. Outro exército, um outro povo se assenhorearia de Israel. Agora Jesus está conduzindo a sua cruz, ela é pesada. Chega uma certa vez que Jesus já não tem mais forças, e surge a figura de um homem chamado Cirineu. Os soldados constrangem este homem a ajudá-lo a levar a sua cruz até o seu destino final. Jesus já está se aproximando do seu destino. Agora eles jogam aquela cruz, remete em cima daquela cruz o Filho de Deus. Os soldados vão pegar agora nos pregos, em uma marreta, e vai começar a martelar. Aqueles pregos vai penetrar em suas mãos, o seu corpo vai ficar espichado, os seus pés são entrelaçados, e ali é fixado um prego.
Agora Jesus está sendo levantado sobre a terra. A Bíblia diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus. Naquele instante, os soldados com uma corda começam a levantá-lo. Todos estão apreensivos, com expectativas. E agora Jesus é colocado naquela cruz, naquele ponto, no Gólgota, bem no centro do Gólgota, que é o Monte da Caveira. Mas ele está acompanhado por 2 salteadores, um à sua esquerda, outro à sua direita. E Jesus ali começa a verter o resto do sangue ainda que resta nele. A Bíblia diz que um dos salteadores diz: se você é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro repreende imediatamente e diz: tu não temes a Deus? Nós merecemos essa condenação, mas esse homem nada fez para merecer. Mas Senhor, a hora que tu entrares no reino de Deus, lembra-te de mim. Querido, naquele instante, naquela situação, não restava mais nada para este homem. Ele poderia seguir o exemplo do seu amigo, o seu comparsa, o seu companheiro de crime. Mas não, ele se decide arrepender. Ele diz: nós merecemos isso, essa punição. Aquilo que nós fizemos, nós estamos pagando agora. E eu não questiono isso. Nós merecemos isso. Mas este homem que está aqui, ele nada fez para merecer isso que nós estamos merecendo. E ele viu que aquele homem era o Messias, o enviado de Deus. Quem sabe durante toda a sua vida de crime, ele ouviu alguém dizer a respeito do Filho de Deus. Ou quem sabe até filho de crente era. Aleluias. Quem sabe aquele homem até filho de crente era. Agora ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os soldados começam a passar em frente de Jesus. Ele exclama: Eli, Eli, sama bacteme. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Alguns deduziram: olha, ele está clamando e chamando por Elias. Vamos ver o que acontece. Alguns passavam e diziam: desce da cruz. Mas graças a Deus, Jesus não desceu daquela cruz. Ele foi até o fim. Chegou o momento que ele inspirou, ele deu um brado: Pai, está consumado. Quer dizer, o sacrifício foi aceito por Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu por conta dos nossos pecados. É Ele que tira o pecado deste mundo. Aleluias. Naquilo ali houve um grande terremoto. O soldado saiu correndo, pegou uma adaga e enfiou, assim, ultrapassou, e diz a Bíblia que saiu água misturada com sangue. Aquele homem se ajoelha diante de Cristo e disse: verdadeiramente este homem é de fato Filho de Deus. Aleluias. E hoje, o que Jesus significa para você diante disso que você pode ouvi-lo? Diante disso que os seus ouvidos ouviram, você vai permanecer desta mesma maneira? Desta mesma forma? Não se esquece que o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, é um dever de todos, sem exceções. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto. Sabe o que isso significa, encoberto? Todas as mazelas escondidas que os homens, ou todos, homens e mulheres, fazem, jovens, adolescentes, todos aqueles que têm consciência dos seus atos. Tem pessoa que vai lá e trai a mulher nas escondidas, está com a amante. Tem pessoas que faz negócio na surdina, nas escondidas. Deus vai trazer tudo à tona, vai te mostrar diante dos seus olhos. E aí, como é que vai ser? Quer seja bom,
quer seja mal. Então, tanto as coisas boas como as coisas ruins que praticamos, Deus vai mostrar. E sabe o que acontece? Daí você vai ver que quem lançou você no inferno foi você mesmo, com seus atos e com as suas obras. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. No livro de Ezequiel, aleluias, capítulo de número 33, se não me falha a memória, diz assim, versículo 11: diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus quer que nós o que? Se converta. A Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, estou desfolhando aqui, aleluias, vai dizer para nós também se converter das nossas mazelas, das nossas más obras. A Bíblia diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, volte-se a Deus, porque o Senhor terá compaixão dele. Então é essa a advertência de Deus, que a gente venha abandonar os nossos maus caminhos, que a gente possa entrar na salvação. A Bíblia diz que compete o homem entrar na salvação através de muitos esforços. Não vai ser qualquer um, meus amados. Não vai ser qualquer pessoa. As pessoas vão ficar do lado de fora. As pessoas levam muito na brincadeira as coisas sérias de Deus. E acabam muitas vezes menosprezando. Aleluias. E o que aconteceu? A história de Noé. Veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Pegou todos desprevenidos. Naquele tempo os homens comiam, bebiam, se casavam, davam-se casamento. Quando fala nesse aspecto, é um desinteresse muito grande na sociedade no tempo de Noé. Por Deus. Quer dizer, os homens não estavam preocupados como está nesta era, querido. Olha o tempo da apostasia aí. Olha o esfriamento espiritual. Aleluias. Olha o esfriamento espiritual. Os homens, a Bíblia diz que o homem só peca diante de Deus. Aleluias. E nós vivemos uns tempos difíceis, aonde a sociedade se esqueceu de Deus. A pessoa só lembra de Deus quando está com uma dificuldade. A pessoa se lembra de Deus quando está na pior. Deus é para os últimos casos, é o caso de emergência. A hora que der um problema insolucionável, eu ativo o botão de emergência e vou buscar a presença de Deus. E é por isso que nós vemos a nossa sociedade se dizimando. É por isso que nós vemos o homem afastado dos caminhos de Deus, vagando, solitário, pelos abriscos, sofrendo. O inimigo não cessa os seus ataques. Ele é sorrateiro, ele é oportunista.
ele afeta terrivelmente a vida do homem ou da mulher. E é muito triste essa situação. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Orai sem cessar. Esteja na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Você está pensando, eu vou voltar para trás. Não volta para trás. A Bíblia diz que aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nele. Por que nós iria abandonar Jesus se ele não nos abandona? A Bíblia diz, haverá mãe. Aleluias. A Bíblia diz, haverá mãe que quando gera o seu filho, ela vem esquecer o seu filho que mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela pode esquecer, mas eu não me esquecerei de vocês. Então Deus não se esquece, Cristo não se esquece de vocês. Muitas pessoas falam, eu tenho Deus. Você tem Deus? Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o que estava que eu acabei de ler? Deus está nele. E a Bíblia diz para que todos os homens venham honrar o nome de Jesus. É o que está escrito. Mas as pessoas usam, essas expressões. Eu tenho Deus. Mas será que é o Deus Cristo, Deus Filho? Ou é outra entidade? Ou é outros deuses alheios que foi formado, desenhado, imaginado pela mente insânia do homem? Ou que foi esculpido pela mão do homem? Ou que foi detalhado pela mão do homem? Feito de algum material da terra? Que Deus que você serve? E a Bíblia diz que se nós servir esses deuses, nós tornaremos como ele. Tem olho, mas não pode ver. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pernas e não pode andar. Tem mãos e não pode apalpar, segurar. E todos que servem eles serão iguais a eles. Inúteis, infelizmente. Aleluia. Agora, por que não servir um Cristo? Que é um Deus de perto e não um Deus de longe. Um Deus que surge do inesperado. Um Deus que surge do nada. O que acontece? Pedro está lá, com seus discípulos. Já é altas horas da vigília da noite, no meio de um mar. De repente, Jesus está indo na direção deles. Eles se assustam e começam a gritar. Jesus tenta acalmá-los. Mas Pedro diz, se é mesmo o Senhor, permita-me que eu vou até a ti. E diz que Pedro saiu do barco, por incrível que pareça, desafiando, a física. Ele começou a andar sobre a água, junto com Jesus. Imagina, querido. Que cena extraordinária, épica essa, O apóstolo Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus. Quando nós estamos na direção de Cristo, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Dependente da situação presente que nós estamos presenciando, nada vai nos abalar. Nós não conseguimos enxergar outra coisa a não ser Cristo. Depois que ele começou a sentir os ventos, o mar revolto, e ele tirou os olhos de Cristo. Quando ele tira, o que aconteceu com ele? Ele se afundou. Se afundou. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos naufragar na fé. Nós iremos se afundar.
Então eu convido a você, não tire os seus olhos de Cristo. Leve em consideração suas palavras. Aleluias. Lembra-se que você pode fazer o que você quiser nesta vida. Você tem a liberdade. Só que na terra existem leis. E precisam ser seguidas. E quando nós infringirmos a lei, nós seremos penalizados. E os homens vão te penalizar. A justiça vai te penalizar. Mas diante disso também tem a justiça de Deus. E existe um dia que nós seremos intimados. Vai vir a intimação está aqui. A todos nós comparecer no dia do juízo final. Diante do justo juiz de toda a terra. Nós vamos ver Jesus da forma que ele é. E ele vai estar ali, não para salvar, mas para condenar. Ele agora vai estar como um juiz. Por enquanto o Espírito de Deus está aqui, que convence esse mundo do pecado, do juízo e da justiça. Mas vai chegar um dia, vai chegar um momento que esse Espírito vai sair da terra junto com a sua igreja. Daí as trevas vai ser tomada este mundo vai ser tomado pelas trevas. A Bíblia diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Então os homens amaram mais as trevas. Jesus que diz, eu sou a luz do mundo. A luz veio a este mundo. Quem que a Bíblia se refere? O Cristo. Veio a este mundo. Mas a Bíblia diz que os homens amaram mais quem? A luz? Não, as trevas. E quem que pertence às trevas? O diabo, meu irmão. As pessoas muitas das vezes gostam de viver nas trevas, não querem vir para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Mas coisa triste que vai ser no dia do juízo, onde Deus vai separar os bodes das ovelhas, vai manietar, vai amarrá-los, e vai ser lançado no lago de fogo, junto com a morte, junto com o diabo e junto com o falso profeta. E com todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. Ali, naquele lugar, vai ter dor e ranger de dentes. As pessoas vão se lamentar. O peso na consciência, o bicho que nunca morre, conforme a Bíblia diz, a consciência viva, recapitulando na sua consciência as oportunidades que foi dada, oferecida a cada um de nós, mas nós desprezamos, não levamos em consideração, não demos mérito ou qualquer tipo de valor. Achamos que isso nunca de fato iria acontecer. Não levamos em conta todas as advertências que Deus tem advertido na tua palavra. E naquele dia não adianta chorar, não adianta se lamentar. Que nem o rico, ele morreu e foi sepultado. Lázaro, o mendigo, o corpo cheio de chagas, feridas, que os cães lambiam, e que desejava se alimentar, fazer uma refeição. A Bíblia diz que os anjos vieram e levaram ele para os seios de Abraão. É o que está escrito no texto.
Agora o rico, ele abre os seus olhos e ele está em atormento. E ele começa a descrever o lugar onde ele está. Ele começa a observar e diz que há chamas de fogo que está lhe queimando, lhe causando algum mal. E naquele lugar ele está em angústia, querendo, ansiando para sair daquele lugar aonde ele foi colocado. De longe ele avista o pai Abraão. Ele vê uma figura inusitada. Ele percebe uma pessoa que estava juntamente com ele ali, próximo dele. Ele identifica Lázaro. Ele percebe que Lázaro está no lado de Abraão. Só que ele também percebe que existe um grande abismo que divide esse lugar dos seios de Abraão. E ele começa a dizer que tem sede naquele lugar. Ele está pedindo agora que o pai Abraão peça que Lázaro molhe na sua saliva e refresque, porque naquele lugar ele tem sede. Coisa triste, né, querido? O destino do homem. A Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo e manifesto que nada podemos levar dele. Tendo o sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie do mal. E por motivo tal, muitos têm se desviado da fé. A Bíblia diz: o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? O que me adianta eu conquistar este mundo inteiro, mas saber que todo esse trabalho, esse esforço, no fim eu vou perder a minha salvação? Será que compensa a gente viver freneticamente atrás de algo que no fim você não vai poder levar nada? Que, conforme Salomão diz, vai ficar para outros que sucede a ele? Será que vai ter prudência como ele teve? Então ele começa a ver que tudo é vaidade, não passa de vaidade, que não compensa, não é compensativo. Mas ele dá ali uma direção, uma coordenada: teme a Deus, faz a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para você? Você já se perguntou? A vontade de Deus para você é esta hora, este momento. A vontade de Deus é o presente. É você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. É você parar para pensar, meditar acerca da palavra de Deus. Esta é a vontade de Deus para você. Você receber um renovo, mudar os seus pensamentos. Compensa ser assim, da forma que você é? Será que compensa você pensar e agir desse jeito? Aonde tem levado você a agir desta forma e ser desse jeito? O que você tem conquistado com isso? Se de fato você conquistou algo sendo assim. Então se coloca a pensar nesta hora. E pede para que Deus entre no seu coração através do seu Filho Jesus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Agora você já parou para pensar acerca disso? Eis que estou à porta. Quem está à porta? Jesus. Mas como? Através da palavra. Mas como através da palavra? Jesus diz que ele é o verbo não é a palavra? Então, quando ele está batendo na sua porta é porque você está ouvindo. E ele está querendo entrar na sua vida, no seu coração. Tudo bom, meu querido? Opa. Amém. Então ele está querendo entrar no seu coração. Quando ele consegue entrar no seu coração,
Ele vai compartilhar com você as coisas de Deus. Olha que bonita essa palavra, irmãos. Ele vai te dar aquilo que tem faltado na sua vida. Ele vai te dar aquilo que você necessita. Se ele vai cear, então ele vai dar, ele vai suprir a falta de algo que está acontecendo dentro de você. Que palavra magnífica, glória a Deus. Ele vai estar ali compartilhando, dividindo, te mostrando, te auxiliando, te ajudando. Aleluias. E vai ser vice-versa. Você vai poder ter uma comunhão realmente, verdadeiramente com Deus. Só que primeiro eu preciso o quê? Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Queridos, até aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, talvez sentiu essa palavra. Você viu que não compensa certas coisas na sua vida. E você quer mudança. Irmão, eu quero mudar. Eu não quero ser mais o que eu sou. Não quero ser mais essa pessoa. Eu quero melhorar as minhas atitudes. Eu descobri hoje que Jesus de fato morreu para que eu viesse a viver. Ele deu a sua vida e demonstrou o seu amor por mim, o tanto de amor que ele teve por mim. E hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Hoje eu quero voltar os meus caminhos a Jesus. Quero voltar para a presença de Jesus. Então vem aqui que nós iremos orar por você. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor. Se Ele fez tudo isso, eu não sabia. Hoje eu quero pegar e tomar uma decisão definitiva na minha vida. Tudo bom, meu querido? Hoje eu quero entregar minha vida a Cristo. E a partir de hoje eu quero que Ele venha fazer parte da minha vida. Eu estou desviado do Senhor Jesus. Então venha redirecionar o seu caminho novamente para Jesus. A Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. E a Bíblia diz que Ele endireita as nossas veredas tortuosas. Ele está aqui justamente para isso, para nos ajudar. Amém? Então vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu lhe agradeço por essa oportunidade, por esse privilégio, essa honra que o Senhor me concede, de estar neste lugar e apresentar o plano da salvação, para divertir, Senhor, a humanidade de uma forma geral. Pai, trabalha nos corações, nos dê almas, corações sejam quebrantados, vida seja transformada pelo poder da sua palavra. Senhor, cura, convence, com a ação, o agir do seu Espírito. O Senhor seja bem-vindo sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos ajudar em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos erros, que nós podemos olhar e atentar para isso, Senhor. E poder reparar diante de tudo isso, para que a gente não fique fora do seu reino. Senhor, resgata, salva as nossas almas do fogo do inferno, Senhor. Que o Senhor possa nos dar o escape, nos faça amadurecer, nos ensina a te amar a todos os instantes, nos ensina a guardar os seus mandamentos, a tua palavra, e que nós podemos cumprir elas, Senhor. Podemos testemunhar suas grandezas e aquilo que o Senhor tem feito, tanto em nossas vidas como em outras vidas, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.
pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Queridos, nesta manhã nós estamos aqui na Praça Rocha Pombo, conforme foi falado, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Apresentamos o plano da salvação por intermédio de Cristo, né? A palavra dele foi pregada, anunciada aqui neste ponto, né? E estamos aí na atividade, fazendo a obra de Deus. Peço para que vocês venham cooperar, colaborar conosco, né? Você que está nos assistindo, compartilhe essa live, né? Leve, né, a mensagem de Cristo aos grupos que você tem aí, né? Compartilhe nos grupos as pessoas que você estima, e assim o Senhor Jesus irá de fato nos abençoar no modo geral. Quero agradecer a todos vocês, nossos amigos internautas. Creio eu que estejam torcendo, vibrando por nós, né? Nessa empreita, nesse trabalho missionário, e que vocês possam apresentar o meu nome, da minha família, em suas orações. Eu conto com cada um de vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Queridos, muito obrigado. No nome de Jesus, estamos aqui. E vamos continuar em missão. Deus abençoe a todos vocês.